noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião participativa, né? Para quem tem ou pensa ter problemas de alcoolismo, dependência química, codependência e outros problemas comportamentais. Essa reunião ela tem o princípio, né, de trazer conhecimento para que nós possamos combater, né, problemas de comportamento, né, porque entendemos que a doença da dependência química é uma doença comportamental. Então, o foco dessa reunião, o objetivo dessa reunião é fazer com que nós possamos compartilhar os nossos barulhos, os nossos sentimentos, para que nós possamos de alguma maneira encontrar uma forma de viver uma vida melhor. O objetivo do tratamento da dependência química, o objetivo da nossa abordagem dentro da nossa instituição é poder oferecer a todos nós, tanto nós como dependentes químicos, tanto vocês como familiares, também as pessoas que nos estão ouvindo nesse momento, né, que nós estamos, né, numa live ao vivo pelo YouTube, né, e as pessoas que nos estão ouvindo, o intuito desse projeto, desse trabalho de fortalecimento de vínculos e convivência, é com que nós possamos, de fato, experimentar uma nova maneira de viver. Essa é a nossa pegada, esse é o nosso objetivo, é isso que nós estamos em busca, de uma vida melhor. E às vezes eu, como dependente químico, eu não consigo experimentar uma nova maneira de viver somente através da espiritualidade. Porque a doença da dependência química afetou um tanto de coisa, me desorganizou a minha mente, as minhas emoções, os meus sentimentos. Ela desorganizou de fato a minha vida. Eu perdi o controle de todas as coisas. Existe uma estatística da Organização Mundial de Saúde que fala que 30% da humanidade nasceram com a predisposição a adquirir a síndrome da dependência química. Eu sou portador da doença da dependência química. Eu consegui admitir isso. Por diversos anos da minha vida eu tentei esconder atrás de uma nuvem religiosa, não funcionou. Porque eu cria em Jesus Cristo, eu cria no Espírito Santo, eu acreditava na Bíblia, mas quando eu tinha um desequilíbrio emocional, eu usava droga. Porque eu não era homem de Deus de verdade, porque eu não conhecia de fato o Senhor, não. Porque eu preciso entender que a dependência química, o tratamento da dependência química é um tratamento biopsicossócio-espiritual. É uma abordagem através da tricotomia humana, corpo, alma e espírito. O espiritual é fundamental e importante, porque vai me fazer trazer de volta a comunhão com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Mas o emocional também é extremamente importante, os sentimentos são muito importantes, a forma como eu vou lidar com a vida, com o meu lar, porque agora foi tirada a droga, não tem mais droga. Os acolhidos que estão aqui, ninguém usou droga hoje, ninguém bebeu hoje, ninguém fez o uso de nenhuma substância que pudesse alterar o humor. Ninguém. Mas nós encontramos diversos problemas interiores dentro de nós. Tem um tanto de coisa, mesmo que foi removida a substância psicoativa e o alcoolismo, tem um tanto de coisa que ainda está desorganizada. E nós vamos aprender uma nova maneira de viver, através da oração da serenidade,
que fala, vamos fazer a oração da serenidade para a gente dar início à nossa reunião? Vamos fazer um instante de silêncio, curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer um instante de silêncio por aquele familiar que ainda sofre, vamos fazer um instante de silêncio para aquele dependente químico que está lá no uso, nesse exato momento, aquela família que o filho não voltou, que o marido não voltou, que o irmão não voltou para casa, e eles estão lá num desespero sem tamanho. Vamos fazer um instante de silêncio para essas pessoas. E em seguida vamos fazer a nossa oração da serenidade. Repita comigo: concedei-me, Senhor Jesus, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Só por hoje funciona. Força, fé, esperança. Tamo junto, companheiros e companheiras. Pode dar uma salva de palmas aí? Eu vou estar passando a palavra para nossa psicóloga, e antes eu queria fazer o momento das apresentações, falar o seu nome, se quiser falar o seu tempo limpo. Pode começar pelo Rodrigo. Boa noite, né? Meu nome é Rodrigo. Só por hoje que funciona, né? Mais um dia limpo, graças ao meu poder superior. Bacana, Rodrigo. Boa noite, meu nome é Michele. Oi, Michele. Boa noite, meu nome é Fabiola. Oi, Fabiola. Boa noite, eu sou o Giba. Ei, Giba. Boa noite, eu sou o Daniel. Oi, Daniel. Boa noite, meu nome é Pedro. Oi, Pedro. Boa noite, meu nome é Antônio. Boa noite, São Antônio, seja bem-vindo. Boa noite, meu nome é Rita, mãe do Pedro Henrique. Boa noite, dona Rita. Boa noite, sou o Edgar. Oi, Edgar. Boa noite, eu sou Edmar Pereira de Jesus, há 9 meses limpo, só por hoje. Só por hoje. Boa noite, meu nome é Cristiano. Oi, Cristiano. Boa noite, meu nome é Cláudio. Oi, Cláudio. Boa noite, meu nome é Wallace Edson. Oi, Wallace. Boa noite, meu nome é Bárbara, irmã do Diego. Oi, Bárbara. Boa noite, meu nome é Diego. Oi, Diego. Boa noite, meu nome é Poliana, sou irmã do Diego. Também. Boa noite, Poliana. Obrigado. É um prazer ter vocês aqui, né? E a gente vai avançar. Nós vamos conseguir o nosso objetivo pelo qual nós estamos em busca dele, que é a sobriedade. A sobriedade, ela precisa ser o maior prêmio da nossa vida. Ficar sóbrio não tem a ver com o uso de drogas, tem a ver com uma conscientização de uma nova maneira de viver. Amém? Deus abençoe a todos. Boa noite. Semana passada eu não estive aqui, eu senti falta. Porque a gente cria uma coisa que pode ser, ao mesmo tempo que saudável, pode ser prejudicial. É uma coisa que nós chamamos de vínculo. Então a gente cria um ambiente familiar, mesmo a gente sendo profissional. Existe um vínculo estabelecido. Então, para mim é um prazer estar aqui. A gente, eu dou assistência em outras instituições e os desafios de ter um vínculo social ativo, ele não é uma coisa que está só presente na vida do dependente químico.
Ele é o desafio de todo ser humano. E uma das políticas, né, que o nosso município preza é pela prática de fortalecimento de vínculo. A gente tem vivido em uma sociedade em que os vínculos estão muito fragilizados. Se você é de um partido político e eu sou de outro, a gente rompe. Se o seu poder superior for diferente do meu, você não serve. Se você gosta de andar 200 por hora e eu 20, não dá para andar comigo. Então não é sobre a gente falar de drogas. É não fazer da nossa vida uma droga. Que droga de vida. A gente tem um relacionamento saudável com quem está perto de nós, parte do pressuposto de nós termos um relacionamento saudável com a nossa própria imagem. E há uma distorção nisso muito grave. Hoje nós estamos segunda-feira, às 8h30 da noite, tranquilos. Não tem ninguém aqui em surto, com um alto nível de ansiedade, a ponto de não conseguir ficar sentado, escutando ou sendo ouvido. Olha que coisa maravilhosa. Você conseguir ter consciência de si mesmo. Você ter consciência da onde você está, por que você está, o que você está fazendo aqui, qual local é esse aqui. Quando a gente vai fazer uma avaliação psíquica, a primeira pergunta é assim, olha, é a orientação do tempo e do espaço. Que dia que é hoje, qual ano, aonde você está. E você sabe. Nós precisamos valorizar a nossa saúde mental. Nós estamos em uma campanha de prevenção e valorização à vida, chamado Setembro Amarelo. Quem já ouviu falar? E essa campanha, ela sinaliza o quão frágil os nossos vínculos têm ficado nos últimos dias. E aqui não é sobre falar o ato da morte, mas o significado da vida. Qual é o valor da sua vida? Não é sobre a gente filosofar em cima de uma temática. É a gente entender que a valorização da vida começa hoje, aqui, agora. Por que você veio? Em meio a tantas tarefas, por que você parou o seu dia e você veio aqui? Por que você consegue ficar em silêncio e sentir a sua respiração? O que significa isso? Em um mundo de intolerância, isso aqui é deixado de lado. Quantas reuniões de família nós participamos em nossa vida? De sentarmos na mesa com os nossos filhos, com os nossos pais e discutirmos a relação? Não, mas a gente quer fazer isso quando o pau já está quebrando. Quando a droga já chegou, quando a criminalidade já chegou. Então, o que é uma política de prevenção? É você estar aqui.
É você enxergar a sua vida como uma solução, não como um problema. Viver significa o quê? Eu não posso me enxergar como o problema da minha família, como o problema do dependente químico. Todo problema, ele gera uma solução. Qual o problema que você tem na sua vida que não há solução? Que não tem jeito, em hipótese nenhuma. Sabrina, não tenho mais os meus pais. Isso não precisa ser um problema. Sabrina, perdi o meu filho. Isso não precisa ser um problema. Você pode tirar forças disso aí. Você pode ressignificar a sua vida. E há uma grande relevância em escutarmos a nossa própria dor. Às vezes a gente quer fazer grupo, quer trazer grandes conteúdos, mas é na simplicidade que a gente vai conseguir entender e ressignificar a nossa dor. Não é no muito falar, é o quanto que você está disposto a ouvir. Eu estudei 7 anos para aprender a escutar você. Então, se permita a se escutar. Se permita a escutar o que a sua dor está querendo te dizer. Esse comportamento meu está me sinalizando o quê? A maior dificuldade que a família encontra é a dificuldade de não saber administrar os limites. O limite do amor, o limite do não. Quando eu decido falar não, eu vou falar não para tudo e para todos. Ou quando eu vou falar sim, eu vou falar sim para tudo e para tudo que convém à pessoa. Nós precisamos administrar isso da melhor forma. Eu lembro de um acontecimento há 3 meses atrás, que a gente estava numa prática de fortalecimento de vínculo com uma família, e a esposa virou para mim e falou assim, olha, eu não vou entregar a chave da minha casa na mão dele. Eu não vou entregar a chave da minha casa na mão dele. E eu lembro que o Elcio tirou a chave do bolso e falou assim, mas eu vou entregar a chave da minha instituição para ele. Os papéis se inverteram. Vocês conseguem entender? Os papéis se inverteram. Ah, Sabrina, deu errado? Não. Para mim, não. Isso deu errado. Então, o quanto que você está disposto a investir na sua família e no seu ente querido? Tudo que nós precisamos é de alguém que vai acreditar em nós. Isso eu não estou falando de dependência química. Isso eu estou falando de ser humano. Isso eu estou falando de vida. Eu posso ser a melhor psicóloga que eu conheço, mas se eu não tiver alguém para me exercer a minha função, de nada vale esse título. Então você pode ser um filho maravilhoso, uma esposa impecável, mas se você não tiver alguém para exercer essa função, de nada vale.
Como que eu posso ser uma filha maravilhosa se eu não tenho meu pai mais? Como que eu posso ser uma esposa incrível se eu não tenho meu marido? Como é que eu vou ser uma irmã excelente se tem 2 meses que eu não convivo com meu irmão, nem sei notícia dele? Beijo, Glaicon. Então a sua vida, ela só tem sentido porque existem pessoas ao redor dela. E essas pessoas fazem parte do seu ser. Por isso que quando existe a recaída, a sensação é que parte de nós foi com essa pessoa. Por conta de uma palavra chamada vínculo. E que se quebra. E que para reconstruir vai demandar muitas segunda-feiras. Não é só uma. Não são 9 meses. 2, 3, 4, 5 anos. Para a gente voltar a ter uma vida saudável. Não é sobre você ter um trabalho, estudar, ser uma pessoa ativa socialmente. Não. É mais que isso. A dependência química, e aí a gente tem várias categorias. A gente tem, né, do usuário ao dependente químico. Mas para ser uma dependência química, para caracterizar, para fechar um diagnóstico, o uso e o abuso da substância tem que ter provocado danos. E os danos começam no social. Trabalho, esporte, curso, igreja, família. Aí a gente faz o acolhimento e começa. Esporte. Nós temos uma academia maravilhosa. Eu não conheço uma instituição que tenha uma academia como a nossa, a nível social. Dia de lazer. Horário para se alimentar. Inscrição em cursos. Atendimento às famílias. Espiritualidade. Intervenções medicamentosas quando necessárias, prescrita pelo nosso médico, Dr. Genaro. Então, é um trabalho integral. Esteja disposto a uma recuperação integral. E nós vamos fazer o momento da partilha. E eu gostaria que você escutasse. Porque a gente está vivendo em uma sociedade em que você fala, e eu já estou pensando no meu problema, eu gostaria de falar em cima do seu. Você consegue entender? Assim, nossa, não, amigo, eu tenho uma conta para poder pagar. Não, eu que não te conto. Tem 3. Nossa, amigo, estou na dor de cabeça. Não, isso aí não é nada não. Estou na dor no rim aqui, ó. Menosprezando a dor do outro. Então vamos escutar. Amém? E a fala, ela é livre mesmo, viu? Você está disposto a falar o que você quiser, talvez o que te incomodou até no seu dia, e você acha que vai acrescentar, né? E de certa forma, ou pedir uma orientação, a gente está aqui para isso. E por que fazer isso em grupo e não individual? Porque afinal de contas, você convive em grupo.
Então eu posso fazer um atendimento excelente com você. Mas e como é que você convive no grupo? Porque você vive em grupo. Então, às vezes, as intervenções, ela tem que ser coletiva mesmo. Porque eu vou lá na instituição, faço atendimento com vocês, mas eu vou embora. A convivência continua. Tá bom? Boa noite todo mundo, né? Mais um adicto em recuperação. Meu nome é Rodrigo. Eu tenho 39 anos. E o que eu venho falar nessa noite aqui é forte mesmo, é sobre o meu testemunho de vida, né? E eu achei interessante também, antes de eu falar sobre isso, sobre os vínculos, né, que são muito importantes. Isso tem feito uma diferença grande nas nossas vidas, né? O vínculo que eu tenho com as pessoas ainda que me amam, que me apoiam. O vínculo que eu tenho com a comunidade, né, que me acolhe. Esses dias a gente estava conversando que a gente chega num estado que mais terrível é uma comunidade não te aceitar. Eu já cheguei nesse ponto de comunidade terapêutica já não querer me aceitar mais. O único lugar que aceita um dependente químico é não querer te aceitar. Então isso é muito forte, sabe? A droga, o nome já fala, droga, né? Não tem outra coisa para expressar, né? Uma droga de vida. Isso eu levei durante 20 anos, né? Que eu venho lutando com a dependência química, com uma droga de vida, né? Perdi, hoje eu conversava com um companheiro, perdi muita coisa nessa vida, mas o que mais me afetou foi os relacionamentos que eu perdi, familiares, né? Conversava a respeito hoje dos meus filhos. Tenho 2 filhos maravilhosos, uma filha, um filho que vivem a quilômetros de distância de mim hoje, pelo uso e o abuso das drogas, né? E conversava com um companheiro e acabei de meditar no que você falou. Isso não é um problema. Eu tiro força, consigo tirar força nisso hoje. Conversava com um companheiro na academia, né? Hoje eu consigo tirar força para fazer diferença, né? Para poder vencer, superar, para poder reaproximar deles, né? Ser um pai para eles de novo, que eu não fui. Então, quando eles estavam indo embora, eu não tive como cobrar. Eu estava no uso, eu estava no abuso, eu não ligava para nada, não ligava para ninguém, não estava nem aí para eles. Então, quando a mãe estava indo embora, eu não tive como falar, não, você não pode não. Você tem que vir me perguntar se tem o direito. Não. É uma droga de vida. Ninguém te aceita, ninguém te pergunta nada, você vive à margem da sociedade. Essa é a verdade, sabe? E viver limpo não tem explicação. Não tem, é muito bom. Sabe, eu passei por um processo esse dia de poder estar saindo, viver, né? Novamente, tive uma oportunidade, mas eu tive uma recaída. Eu tive um lapso, né? Usei droga assim por uma noite, por uma questão de ressentimento, de sentimento, que eu deixei aflorar dentro de mim e podendo pedir ajuda e não tive humildade de pedir ajuda. Então eu queria falar sobre essa palavra, humildade, que é muito forte também. Se a gente não tem humildade, a gente não tem vitória, cara. Não tem, sabe? Se você não tem humildade, o poder superior, a palavra que eu sigo, ela fala que a soberba, né, que é o contrário da humildade, ela te leva à ruína. Você não consegue pedir ajuda, você não consegue falar com o seu ente que está do seu lado, que você está passando por um momento ali difícil, você precisa de ajuda. E eu não consegui pedir ajuda, por 3 vezes eu cheguei perto da pessoa, queria falar e não consegui. Sabe, isso é muito triste, cara, para mim. Então eu estou fazendo agora um processo para poder trabalhar isso, né? Para poder fortalecer isso, para me conseguir. Porque não é com 1 mês, não é com 2, não é com 3, é igual você falou, é com 2, 3, 5 anos, 6 anos, que isso vai começar a sair da nossa mente. Que nós vamos começar a viver novamente uma vida normal, sem os lapsos da droga, sem a memória química, né? Com bastante tempo. Então a gente precisa da família, precisa das pessoas que estão perto de nós, né? Graças a Deus ainda tem pessoas ainda que estão do meu lado, me ajudando, né? Me abraçando, porque quando você perde tudo, você está na rua da amargura, sua mãe não quer te aceitar na sua casa, você não tem para onde ir, você vai na porta de uma comunidade, a comunidade não te aceita, cara.
Nossa, eu vi isso esses dias e partiu meu coração. Mas a gente que procurou com as próprias mãos. Foi eu que procurei isso. Foi eu que causei tudo isso. E quando eu estava usando a droga, eu não pensava nessas consequências que ia vir, sabe? Aí eu me tornava um doentinho, né? Tornava um dodóizinho, né? Questionava, né? Por quê? Aí quando a comunidade acolhia, aí passava 2, 3 semanas, chegava todo humilde, né? Passa 2, 3 semanas, vira o bambambam. De novo, né? Começa a contar os papos da ativa, bandidão, ladrão, né? Que era aquilo tudo. Na verdade, dentro de uma comunidade terapêutica, né? Aí você não consegue parar para pensar onde você está. Aí você é o cara, né? Mas você está dentro da comunidade terapêutica, perdeu não é nada. Perdeu. Perdeu para as drogas, perdeu para o crime, perdeu para tudo. Você está no lugar que você perdeu. Perdeu, você tem que aceitar. Né? E não adianta querer contar vantagem, não. Então, a humildade, ela prevalece, sabe? Eu tenho várias internações, mas estou tentando ser o mais humilde possível, focar no que eu falo, no que eu deixo de fazer, tentando fazer melhor para poder progredir, porque tem muita experiência, então tudo que eu fiz que não deu certo, não valeu. Hoje eu tento fazer diferente, sabe? Eu tento escutar mais, eu conversei com a Sabrina, eu quero um acompanhamento psicológico, eu quero aceitar tudo que vai me ajudar, porque eu sou um dependente químico. Né? Eu tinha uma dificuldade, até esse dia eu estava falando, de falar que a palavra adicto para mim é muito pesada, eu falo que eu sou um dependente químico em recuperação, mas na verdade eu sou um adicto mesmo, sabe? Até passar um tempo mesmo que eu provar para mim mesmo, não para ninguém, que eu estou limpo, que eu venci, que eu rompi, aí eu vou deixar de ser um adicto, né? Eu vou ser um dependente químico ainda em recuperação. Né? E é isso que eu gostaria de dizer essa noite, que tem jeito, funciona, né? Como para muitos tem funcionado, aí meu amigo Daniel tem funcionado para ele, né? Outras pessoas que tem na comunidade, né? Para o apóstolo que tem 12 anos que está limpo, para o Elcio está funcionando. Para mim vai funcionar também, cara. Eu acredito, sabe? Eu acredito na recuperação, eu acredito em todo mundo, sabe? Quando tenho ainda o fôlego de vida, há esperança, né? Há esperança. Eu nunca desisti, eu falava sempre isso para minha mãe, porque minha mãe nunca me deixou, sabe? Ela teve um momento que ela teve que me largar, me soltar, para me reencontrar, para me ver onde que eu estava, né? Teve esse momento, mas eu sempre falava para ela: mãe, eu nunca vou desistir, eu sempre vou lutar, né? E graças a Deus hoje eu estou aqui, porque eu não desisti, porque eu tive vários motivos para não estar aqui hoje, para estar dentro de um caixão. Já era para estar lá dentro, né? Por eu persistir e ainda lutar e pedir a Deus mais uma oportunidade, eu estou aqui hoje falando, né? Limpo, sóbrio e só por hoje. Deus abençoe. Mancando que meu chinelo arrebentou ali, cara. Tá tudo certo. Boa noite. Sou o Giba. Isso acontece. Não tem como não, companheiros. Não, isso aqui já tá. Mas amém. Sou o Giba, mais um homem aí que admitiu ser fraco diante de tudo que tira minha sobriedade, diante de tudo que tira minha lucidez. Eu me rendi. Até pouco tempo atrás eu ainda achava que eu era capaz de selecionar o que eu podia fazer, o que eu podia usar. Tiro no pé. Sempre recaindo com essa ideia totalmente errônea. Então, dessa vez eu admiti que eu sou impotente totalmente a qualquer coisa que tira minha lucidez, a qualquer coisa que tira meu brio, qualquer coisa que mexe com a minha personalidade, que mexe com o meu jeito de ser. E eu tenho encontrado esse Giba que a droga oculta, sabe? Que a droga esconde, que a droga faça com que ele se refugie e ele não apareça. Eu tenho encontrado esse Giba. Todos os dias eu tenho encontro com ele.
Eu tenho buscado a fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. É o que eu aprendi ali na AMES, o Elcio fala muito isso, para a gente fazer coisas diferentes, que teremos resultados diferentes. Eu sofri muito, sabe, nessa vida, e eu estou muito exausto, eu falo muito isso, estou muito cansado de tudo que eu vivi. Já estou com 41 anos de idade, já deixei de viver muita coisa, já fiz minha família sofrer demais, e eu tenho ainda uma esposa que me apoia, mesmo nessa caminhada tão árdua, tão sofrida, tão cheia de dor, de lágrima, essa caminhada tão sinistra que é o uso e abuso de drogas, a qual eu participava dela. Mas eu estou cheio de esperança, porque eu estou num lugar que Ele me proporciona isso. Eu estou num lugar que me ajuda a abrir a minha mente, a enxergar que existe vida após as drogas. E eu preciso crer que dessa vez vai ter um ponto final nisso tudo, cara. Senão eu vou estar ali só mais uma vez. E dessa vez eu quero crer, eu quero colocar um ponto final nessa história. Já tenho planos em mente, tenho sonhado, tenho escrito muita coisa, mesmo estando ali 2 meses e alguns dias, mas eu tenho procurado fazer meus dias diferentes ali. Tenho tido o privilégio de ter a minha família nos cultos aqui, me acompanhando de perto. Me compadeço com aqueles que não têm esse privilégio, que me coloco no lugar, sabe? Tenho muita empatia quanto a isso, e imagino o tamanho dessa dor de não ter uma família perto, nem alguém para dar uma palavra. Mas nós fazemos família, né? Um com o outro, a gente se afia, a gente se abraça, a gente se ama ali dentro daquele lugar. Eu estou muito grato com tudo. E muito motivado também, sabe? Muito motivado, eu tenho buscado expectativas em coisas que eu olho que vale a pena. Eu olho para o meu filho, igual ontem eu estava ali, meu filho chegou, me deu um abraço tão apertado. Meu filho tem 4 anos e me deu aquele abraço, sabe? A nossa psicóloga fala que se não é por nós, vamos por alguém, né? Se não é por mim, vai ser pelo meu filho. Se não é pelo meu filho, vai ser pela minha esposa. Se eu não consigo por mim, vai ser por alguém que eu olho e eu vejo que se eu for para onde eu vim, se eu retornar de onde eu saí, eles vão sofrer tudo de novo, cara. Minha filha é grande, minha filha já está grande, tem 16 anos, já me dá conselho, minha filha. Minha filha já está na idade igual essa recaída que eu tive, de me pagar um sermão, a situação que se chega. Eu não quero isso, sabe? Minha filha me respeita, graças a Deus. Ela, mesmo eu tendo esse passado, mesmo eu tendo vivido tudo aquilo, ela me honra pra caramba. Mas eu passei na situação dela me colocar na cadeira, e ao invés de ela estar na cadeira, era eu que estava na cadeira. E ela falando, olhando no meu olho, coisas sérias, coisas duras de ouvir, que eu precisava ouvir. Mas eu estou muito feliz. Minha esposa tem me surpreendido. Te amo, tá, amor? Você é tudo para mim. Sem você eu não sei o que eu seria. Você é muito guerreira. Você é fora da curva. Sabe, eu queria te agradecer por tudo que você fez por mim. Sabe, eu queria te agradecer pelos perdões que você concedeu a mim, por tudo que eu vivi do seu lado. Eu acho que não era nem para você estar aqui, nem era para a gente estar junto. Você ainda me honra, você vê algo em mim além da droga. Acho que se não fosse isso, você não estaria aqui.
Então eu quero te honrar muito, eu quero te fazer muito feliz. Eu quero fazer tudo que eu não fiz até hoje. Se eu fiz alguma coisa, só por hoje. Tamo junto. Meu amigo Dani. Você não. Boa noite a todos, sou o Edgar. Você que nos assiste aí na live, seja bem-vindo à nossa reunião. Dê o seu like aí, legal? Então, boa noite a todos, né? Sou o Edgar, muito feliz. Ontem, cara, eu tive um dia especial naquela clínica ontem, naquela casa ontem, que até agora eu tô transbordando de alegria. Que foi um dia que eu vi muitas famílias ali reunidos, e foi uma das poucas vezes que eu via as famílias reunidas e eu não sentia ali uma tristeza dentro de mim por ver as famílias dos acolhidos lá, porque eu estou longe da minha família e eu sinto muita saudade da minha família. Tenho minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha esposa que está longe, minhas filhas. E ontem eu me senti ali abraçado pelas famílias que estavam ali, que eu saí brincando, foi com todo mundo. Eu fui lá na família do Pedrão, lá conversei com todo mundo, fiz todo mundo ali rir, cara, rir junto com eles. Conversei, eu brinco muito com a Bárbara, que ela tá doidinha para pegar um bicho de pé. Conversei com a mãe do Diego, converso com aquelas de vez em quando. Troquei uma ideia com a irmã do Edmar, com as sobrinhas dele ali. E eu me senti abraçado naquele lugar ali, né? Apesar da minha família não estar perto, eu me senti muito abraçado e fiquei muito feliz naquele dia de ontem, né, cara? E hoje, hoje o que mais pesa, assim, um pouco para mim na minha caminhada hoje é a saudade das minhas filhas, a saudade da minha esposa, né? Tem vezes que eu fico triste no meu cantinho, né? Fico pensando nas minhas filhas, fico pensando na minha esposa. Minha vontade é de ir à minha casa, de dormir com a minha esposa, de acordar, fazer um tote para minhas filhas, cara. Tudo que eu fazia, sabe? Tô na vontade de voltar a viver aqui fora, na vontade de trabalhar, de ganhar dinheiro. Graças a Deus a igreja, nós já está vindo para essa igreja aqui, está sendo uma bênção demais para a minha vida. Estou recuperando aquele primeiro amor que eu perdi há muitos anos atrás, sabe? Minha comunhão com Deus está voltando daquele jeito mesmo, estou muito feliz, a alegria está voltando, né? Mas a saudade, hoje não é a salada, hoje é a saudade, viu, Alisson? A saudade é muito grande, né, cara? Eu amo demais minha esposa, amo demais minhas filhas, né? Minha mãe não vai me ver porque eu tenho um adictaço de um irmão muito doido que já pôs até fogo lá na casa da minha mãe. E minha mãe não vai lá com medo de deixar ele ficar lá. Então, mas isso não está me impedindo eu de caminhar, né, velho? Estou indo para 5 meses, graças a Deus, né? E estou aí vivendo um dia de cada vez, convivendo com o tempo, convivendo com a saudade, convivendo com a distância e convivendo com os meus companheiros, né, velho? Essa turma aí, essa tropa de elite que eu costumo falar lá. É a nossa tropa, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros, né, velho? E é isso, cara. E é só isso mesmo. A saudade é enorme, cara. Minha vontade, tem vezes que eu dou uma vontade de pôr uma mochilinha nas costas, ir para aquela rodoviária, pegar o ônibus e descer lá em Nova Serrana, velho, sabe? Chegar na minha casa, velho. Um lugar que eu fiquei impedido de entrar, numa casa que eu comprei, paguei, construí. E não posso entrar na minha casa, né? Mas vai mudar, isso tudo vai mudar, né? Em nome de Jesus eu creio, né? Que Deus vai fazer o possível, né? Porque Deus, Ele não é Deus do impossível, porque para Deus não existe impossível. Deus, Ele é Deus do possível.
E eu creio no possível de Deus. Eu creio que Deus já restaurou meu casamento. Eu não quero voltar mais para Nova Serrana. Mas se eu tiver que voltar, está nas mãos de Deus. Eu estou orando para ficar aqui em Belo Horizonte mesmo. Estou orando para minha família vir para cá. Eu estou orando e estou pedindo a Deus. Mas seja feita a vontade dEle, né? Se eu tiver que ir para lá, é porque Deus tem uma grande obra na minha vida naquele lugar, irmão. Porque o que eu fiz naquele lugar lá é só um milagre mesmo. Mas é isso, feliz com a recuperação, feliz com a casa, com meus companheiros, com a diretoria, com os profissionais, com os pastores que vão lá, nos ajudam bastante. E é isso aí, estamos juntos. Obrigado pela oportunidade, por vocês terem me ouvido em silêncio. E é isso aí. Nossa madrinha Rita, né? Família abençoada. Né? Quando o Giba leva o menininho dele lá, eu brinco com ele também. Eu mato a saudade com as famílias dos irmãos, cara. Com as famílias dos meus companheiros, com os filhos deles eu brinco. É isso. Eu me envolvo lá, vou brincar com todo respeito, é lógico. Já que minha família não está perto, eu vou aproveitar os que estão perto ali de mim, né? E é isso aí, gente. Tamo junto, obrigado por vocês terem me ouvido aí. Deus abençoe nós todos. Então vamos lá, né? Boa noite. Meu nome é Diego. O Giba deixou a cadeira toda bamba e foi embora. Cadê ele? Ó, toda bamba. Eu falei para ele não sentar. Tô escutando os irmãos falar aí, né? Humildade. Sabrina falou vínculo. Sabe? E eu tava pensando ali. Hoje eu perdi não, né? Hoje um grande amigo nosso foi embora da casa, sabe? Eu peguei muito vínculo com ele, sabe? Eu tinha muita intimidade com ele, sabe? E ele indo embora, eu fui bater um papo com o meu poder superior, né? Que é o meu Deus, o que me tirou da lama, sabe? Perguntei o porquê, sabe? E agora veio aí falar, a gente veio querendo, né, falar, foi tudo a vontade de Deus, falar de humildade, de vínculo, e como eu perdi um vínculo, sabe, e eu fui perguntar, eu falei, por que a gente tem vínculo com outras pessoas, né? Eu tenho vínculo com as minhas irmãs, com a minha mãe, nunca tive vínculo com amigo nenhum. Minha melhor amiga é minha irmã mais velha, minha irmã aqui. Meu pai, pedi perdão para ele, comecei a ter um novo vínculo com ele. Ontem ele chorou, me abraçou, me ama, eu te amo, e foi top demais, sabe? Mas às vezes eu pergunto, e o vínculo que a gente tem que ter com outras pessoas? Um exemplo, um companheiro na casa, a humildade que a gente tem que ter com a nossa família e com os irmãos da casa, não só da casa, com as pessoas que a gente não conhece, porque falar de humildade, falar de vínculo com a minha família é fácil, o difícil é praticar, sabe? Então hoje eu parei para mim e pensei, eu falei assim, eu tenho que praticar o que eu aprendi, sabe? Eu estava até, hoje eu compartilhei lá sobre os 12 passos, velho. Eu sei de cor e sorteado, velho. E minha irmã sabe ali como eu estudo, sabe? Sobre a dependência química. Fui terapeuta em várias clínicas aí, dava palestra. Nada me adiantou. Olha onde é que eu fui parar, né? Por falta de humildade, por falta de vínculo, não só com a minha família, mas com meus companheiros, quem estava acima de mim, quem estava abaixo. E isso me fez cair. É o que o Rodrigo falou ali, a soberba
precede a queda. A falta de humildade, né? Precede a queda. E eu até falei com os meninos que aqueles 12 passos ali para mim não vale de nada, sabe? Porque a gente vê, mas não pratica. A gente fala, mas não pratica. Então é muito fácil, né? A gente estudar e não praticar. Foi o que a Sabrina falou. Ela estudou 7 anos. Se não tivesse nós aqui, né? Como é que ela ia exercer sua função, né? Então eu parei para pensar hoje, sabe? Pedi a Deus para tirar essas escamas dos meus olhos, que eu estava cego, sabe? Cego espiritualmente, porque eu estava olhando muito para as pessoas e esqueci de olhar de mim, cuidar de mim, cuidar de quem eu amo e das pessoas que estão do meu lado, mesmo eu não conhecendo, sabe? Então, e o Lucas, esse grande amigo meu que foi embora, eu aprendi muito com ele, muito com os erros dele, e muito com as coisas que ele fez de bom também, sabe? Então é um vínculo que eu tive com ele, e aprendi que o vínculo se chama respeito também, velho, sabe? A gente tem que aprender a respeitar mais um ao outro, porque não é só o vínculo. Eu tenho um vínculo com minha irmã, mas se eu não respeitar com ela, se eu não respeitar elas, vai ficar difícil eu ter um vínculo, sabe? E a humildade, eu só tinha humildade com minha irmã na hora de ligar para ela e falar, ó, minha moto tá presa, eles vão me matar aqui, tem que pagar R$400, né? E ligava para elas falavam assim, ih, você vai morrer. Mas elas faziam o corre do dinheiro e pagava, e eu ia lá, usava de novo, por falta de humildade, por falta de sabedoria, por falta de praticar o vínculo que eu tinha com as minhas irmãs, sabe? E minhas irmãs sempre confiando em mim, sabe? Hoje elas estão aí, ó. Fico muito feliz, é o que me dá força. Meu pai foi me visitar, minha mãe, minha irmã, foi bênção pura. Hoje eu me sinto o cara mais feliz do mundo, sabe? Por estar do lado dessas duas preciosas aqui, que é minhas irmãs, sabe? É minha mãe e meu pai, as duas. É o que sempre me apoiaram, era que sempre me tirava da lama. É o que eu falei com minha irmã, a gente tem que ter mais vínculo, sabe? Mais respeito. A falta de respeito que eu tinha por minha irmã era tanta mentira, que é uma falta de respeito absurda, sabe? E hoje eu paro e penso, poxa, tanta maldade que eu fiz com a minha irmã, na hora de usar a droga, eu pegava e saía, deixava a minha irmã chorando, velho. Minha outra irmã ligava para ela e as duas chorando, e eu não estava nem aí, sabe? Sem humildade nenhuma. Minha irmã falou, então você vai ficar na rua? Eu falei assim, vou ficar na rua. Ela chorando, em desespero, encheu minha bolsa falou, pega a blusa de frio, encheu minha bolsa de biscoito, falou, para você não passar fome. E nem os biscoitos eu comi, velho, sabe? E depois que eu liguei para minha irmã e pedi para ela me tirar daquele inferno, eu já tinha decidido não usar a droga mais, sabe? Mas eu tive tanta vergonha de não ligar, porque faltou o vínculo, sabe? Mas quando eu liguei, eu falei assim, não, minha irmã vai chegar aqui só às 7h. E minha irmã não hesitou muito, chegou lá muito mais cedo, saiu do serviço correndo, ficou até sem almoçar, sabe? Para mim hoje estar aqui, porque se ela não tivesse feito isso, elas, né? Porque foi as duas, levou minha mãe, se elas não tivessem esse vínculo entre elas também, eu não estaria aqui hoje. Porque eu cheguei a dar uma parada lá, desmaiei, sabe? Ia continuar, velho, sabe? Mas graças a Deus eu passei mal. Deus tocou no meu coração, liguei para minhas irmãs, para minha irmã, ela ligou para outra,
e nós começamos a ter um novo vínculo, sabe? E graças a Deus nós estamos praticando esse vínculo, né? E aprendendo, eu estou aprendendo a ter mais humildade. Graças a Deus, uma coisa que eu nunca fiz foi agredir minhas irmãs, sabe? Até mesmo verbalmente, né? Teve uma vez que, sem querer, eu me exaltei um pouquinho, minha irmã achou que eu tinha gritado, né? Eu falei assim, ó, eu não gritei não, jamais vou gritar com você, você lembra, né? Eu falei assim, jamais vou gritar com você. Ela falou assim, você é igual meu pai, você grita comigo. Então, tipo assim, nossa, eu falei assim, eu já desfiz da minha irmã, já roubei minha irmã, agora estou gritando com minha irmã. Falei, meu Deus. E tipo assim, eu nunca gritei com ninguém, sabe? E não gosto que ninguém grita comigo, porque eu sei que dói. Não, eu grito com o Bold. O Bold eu grito, por quê? O Bold é porque ele é meio surdo, eu acho. Mas assim, queria falar isso, sabe? Vão aprender a ter humildade, simpatia, não só com nossos familiares, com as pessoas que estão do seu lado, que passam na rua, que às vezes está ali no ônibus apertada ali, ó. Tem humildade ali de você deu um esbarrão, pedir desculpa, sabe? Eu acho que isso vale muito mais do que falar que, sei lá, só passar bom dia, não tô nem aí, sabe? Então, eu acho que simpatia, humildade, simplicidade, eu acho que é muito importante para a pessoa que é adicta, que é dependente químico, ex-usuário de droga ou é usuário de droga, sabe? Todo dia eles inventam um nome aí. Eu quero ver qual que vai ser a próxima adicção, né? Adicto, qual que vai ser o próximo nome que eles vão inventar para o ex-usuário de droga ou para o usuário de droga, sabe? Então, graças a Deus, eu busco aí meu poder superior todos os dias para me manter limpo, sóbrio, para mim poder ter um vínculo de novo com a minha família e voltar a respeitar, que é o mais importante para mim. E respeitar a sociedade, porque a sociedade sofreu demais comigo, né? Não foi pouco, não. Meu Deus, eu pedi tanto perdão a Deus, porque eu acho que eu fiquei umas 2 horas pedindo perdão a Deus, depois Deus me lembrou e eu tive que colocar no papel, porque foi muito sonho que eu matei, sabe? Hoje, se a gente for parar para pensar, a gente não teve respeito nenhum, a gente não teve humildade nenhuma com o próximo, velho. Às vezes roubava ali, a pessoa estava pagando o carro ali, ó, passando uma dificuldade, e eu nem pensei. Hoje eu consigo pensar, sabe, que poderia ser minha irmã, poderia ter o carro roubado, sabe, minha irmã. Quantas vezes que eu fui roubar um caminhão de carga, eu falei assim, pô, pode ser meu pai, velho. Se for meu pai, nossa, sabe, hoje, graças a Deus, eu tenho um vínculo com meu pai, sabe, e consigo enxergar isso, porque não é fácil. A gente reconhecer que a gente errou, não é fácil, é muito difícil. E graças a Deus, na humildade, no respeito, a gente vai conseguindo reconhecer e consertando, né, os problemas, né, que nem a Carol falou. Tem solução, tem jeito e a gente consegue, sabe? E graças a Deus, hoje eu não usei droga porque eu não quis, sabe? Porque Deus me deu força, sabe? Porque eu poderia falar que eu vou embora, pegar um dinheirinho que a gente consegue manguear e usar, sabe? Então, eu não quis usar droga hoje porque eu não quis, graças a Deus. Deus me deu muita força para mim não usar droga, sabe? Porque às vezes tem pessoas que usam droga sem saber que ela está usando, né? Mas hoje eu não usei droga porque eu sei que eu não posso, não quero, e tem muitas pessoas confiando em mim. E obrigado aí por todos escutarem em silêncio. Eu acho que a minha irmã vai falar que eu sou parecida, né? Eu
tô vendo o Diego falar, hoje eu não tô bem, né? Mas vou ficar. Em nome de Jesus. Eu tô vendo ele falar ali que é graças a Deus, né? É muito fácil dar graças quando tudo vai bem, né? Não era nesse patamar que eu queria chegar, mas quando há uns 5 anos atrás, eu tinha um sonho. Eu acho que todo mundo aqui tem um sonho. E eu tinha um sonho de ter um filho homem. E eu fui tentando. E nisso eu tive 5 gestações. 4 meninas. Eu tive a minha filha de 16 anos. Fui tendo, tive a segunda. Nasceu prematura, faleceu. E eu falei, eu não vou desistir. Tive a terceira, perdi. Tive a quarta, nasceu prematura de novo e faleceu. E eu falei, e tinha uma menina no hospital que ela ficava comigo assim, quando as pessoas me ligavam, Poliana, e a Cecília? Eu falava, tá bem, graças a Deus. E ela com uma Bíblia na mão, ficava assim, é muito fácil dar graças quando tudo vai bem. Eu ficava assim, essa desgrama tá me gorando, né? Pensava. Ela, você não vê Jó? Eu ficava assim, nem sei quem que é Jó. Essa mulher é doida, né? E aquilo foi indo. E depois de muito tempo, a minha filha faleceu de novo. Enterrei de novo. E o meu sonho estava ali dentro de mim. Eu falei, eu não vou desistir. E os meus irmãos também sempre me apoiaram no meu sonho e tudo. E a gente sempre muito unido. E uma vez o Diego estava preso. E eu fui visitar ele, mas eu já estava com vergonha de falar que eu estava grávida. A cara já nem queimava, e eu ali tentando. E aí quando eu cheguei lá para ver ele, ele falou assim, você tá grávida? É um menino. Eu virei e falei assim, como é que ele sabe, né? E aí eu falei, Diego, mas eu não quero que você conta para minha mãe. Ele, não, mas é seu, é um menino. Então, eu não desisti do meu sonho. Meu filho nasceu prematuro também. Eu fiquei 7 dias, né, entubada que eu tive H1N1, grávida dele. Ele nasceu prematuro e hoje está aí. Ele é a paixão do Diego. Ele é apaixonado, alucinado com meu irmão. Você vê ele entrando debaixo dos carrinhos e tudo. Assim, sabe, a coisa mais linda é o xerox do Diego. E onde que eu quero chegar? Quantas vezes eu fui buscar o meu irmão, que eu subi numa biqueira e meu marido falava comigo assim, Poliana, você está esquecendo que você tem um filho. E eu falava assim, mas eu tenho meu irmão. E aí? Quantas vezes, gente, eu subia, eu entrava nas bocas com o meu celular, falando com ela e falava, Bárbara, se acontecer alguma coisa, faz alguma coisa. A gente perde a noção. Então, o medo que eu tinha de perder o meu irmão, eu não sei, tem mães, tem esposas, só a gente que sabe o que é você procurar seu marido, você procurar a pessoa que você ama dentro de uma boca, sabe? Você ir resgatar a pessoa. Então, quando a gente fala em dar graças, é dar graça mesmo, porque quando eu fui pegar ele agora a última vez, ele sempre falou que eu era brava. Sou brava. Não é que eu sou brava, né, Sabrina? Aquele dia você me falou, amolece o coração. Mas já foram tantas perdas, que eu perder o meu irmão para mim, tipo assim, não. O que é perder um irmão para quem perdeu 3 filhos? Não, então já que ele quer morrer, ele vai morrer para lá. Mas a gente não consegue soltar a mão. E ontem, eu estava muito pior do que eu estou hoje. E quando eu cheguei lá, ele só me abraçou. E ele falou comigo, sem saber de nada. Ele falou, irmã, não deixa ninguém tirar o seu brilho. Então isso aqui é o vínculo. Ele está lá dentro, ele está longe. Mas nós estamos perto. E que dia que eu ia poder contar com meu irmão me acolher? Tão
acostumada a só socorrer, só acolher. Ontem ele me acolheu. E eu estou muito mesmo orgulhosa dele. E eu não poderia deixar de falar isso para vocês. Sabe, que eu acredito sim na mudança dele. Eu pensava assim, Senhor, o Senhor restaurou meu útero, um útero fudido. Como que o Senhor não vai restaurar meu irmão? Por várias vezes, gente, eu deitei, eu bati meu joelho no chão e falei, Senhor, se o Senhor curou, costurou o meu útero, cola aquele vaso quebrado, triturado, mas cura o meu irmão. E eu tenho certeza que isso não vai ser em vão, sabe? E em breve, né, hoje eu posso falar, graças a Deus, porque eu tenho ele aqui. E nós vamos continuar aqui juntos, sabe? Foi muito bom poder ontem abraçar ele, ter o colo dele, coisa que eu não tinha há tempos, porque ele já estava criando uma repúdia de mim, sabe? Então eu só tenho a agradecer muito, né, todos vocês e principalmente ele mesmo, sabe? Por ser tão companheiro, tão pai, né? É bravo também, ele é igual eu. Obrigado, Poliana. Obrigado. Eu estava prestando atenção na fala de cada um e eu estava pensando aqui, né, como é precioso essa atmosfera que a recuperação nos proporciona, esse ambiente de sinceridade. Quando nós começarmos a entender esse ambiente de honestidade dentro do processo de recuperação, nós vamos alcançar lugares inimagináveis. Porque um dia eu ouvi dizer que o desonesto ele nunca se recupera. E não tem nada a ver com drogas e com álcool, não. Tem a ver com experimentar uma nova maneira de viver. Como pessoa, como ser humano. Nós estamos falando de viver uma honestidade, uma sinceridade. Quando nós falamos que a recuperação, a cura, entra pelo ouvido e sai pela boca, é exatamente esse ambiente que nós estamos vivendo, aqui nesse momento. E nós podemos carregar esse ambiente para onde nós formos, para onde nós estivermos. O Rodrigo disse algo tão bacana e que é algo que a nossa psicóloga ela fala muito, e foi algo que eu aprendi, que eu tenho aprendido com ela há algum tempo, que ela fala que quem não pede ajuda pede socorro, porque quem não pede ajuda não está conseguindo entender a atmosfera da recuperação ainda. Recuperar em base de igualdade. Por que nós não estamos... Poderíamos estar sentados num patamar mais alto, poderíamos estar de pé, mas o formato de um tratamento em base de igualdade é exatamente esse. Quando eu começo a identificar de fato o que precisa ser modificado no meu interior, eu paro de olhar para o outro e eu começo a olhar para dentro de mim. E eu começo a manifestar, através da minha fala, algo que precisa ser libertador na minha vida. E eu começo a me libertar dos meus barulhos, dos meus traumas, dos meus sentimentos, quando eu entro nesse tratamento em base de igualdade. Eu vou levar esse ambiente para dentro da minha casa. Quando eu começo a ter uma dificuldade na minha vida, eu começo a manifestar essa dificuldade para o outro. E a Bíblia vai dizer sobre isso: confessai as vossas faltas uns aos outros para que sejam curados.
E eu vi pessoas aqui falando dela mesma, falando das suas dificuldades, falando da sua história, falando da sua identidade, porque por trás do uso, aliás, por trás do abuso, né? Porque eu vou falar de mim, o último estágio da substância psicoativa da minha escolha que eu vivi, não teve uso, teve abuso, teve descontrole, teve perdas, teve sofrimento, teve dor, teve angústia, teve solidão. Não tinha prazer, porque quando eu estava no uso, tinha prazer, mas quando eu troquei o uso pelo abuso, não tinha mais prazer naquilo, tinha muita dor. E hoje eu consigo identificar um tratamento em base de igualdade. E a Bíblia também vai dizer sobre isso. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu quero convidar você a continuar vivendo um processo de transformação através da sinceridade. Quando eu consigo ser sincero e ser honesto de fato quem eu sou, começa a acontecer cura dentro de mim. Mas espera aí, irmão, você está falando que a dependência química tem cura? Não, tem tratamento. Você está falando que com a dependência tem cura? Não, tem tratamento. Tem como eu continuar sendo um dependente químico, mas o uso de drogas não faz mais parte da minha vida. Tem como eu continuar sendo um dependente químico, mas o uso e abuso de álcool e outras drogas não fazem mais parte da minha família. As minhas emoções, elas podem ser controladas através de uma programação. O meu pastor, o meu apóstolo, Michel, ele foi liberto das drogas, levantando a mão numa igreja, aceitando a Jesus, e ele teve a sua vida transformada. Existe uma estatística que 30% da humanidade nasceram com a predisposição a adquirir a síndrome da dependência química. Sabe por quê? Por trás de um problema, por trás de uma doença, por trás de uma situação, tem a individualidade de cada pessoa. E você precisa descobrir uma nova maneira de viver através da sua individualidade. Não adianta eu chegar pro Diego e falar com ele algo que funcionou para mim e que vai funcionar para ele. Uma receita de bolo. Vou te dar uma receita de bolo. Faz isso aqui que vai dar certo. Não existe isso, gente. Nós vamos experimentar uma programação, nós vamos experimentar um tratamento em base de igualdade, nós vamos passar pelo PTI, que é o Plano Terapêutico Individual, através do PAS, que é o Plano de Acolhimento Singular, dentro da normatização do CONAD, que é o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Esse é um pouco da abordagem terapêutica pela qual nós trabalhamos. E através disso, você vai descobrir em você um autoconhecimento para que você consiga lidar com as suas frustrações, com seus nãos, com as suas dificuldades, com seus problemas. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, todo mundo passa por luta, mas eu, como dependente químico, eu não consigo lidar com os meus barulhos. É mais fácil eu projetar no outro uma responsabilidade que é minha. E aí eu não me recupero, eu fico 9 meses internado numa instituição, mas eu não me tratei por 9 meses.
Porque o fato de nós estarmos internados não significa que nós estamos em tratamento. Tratamento é eu praticar a honestidade, a sinceridade, a empatia, o amor, a solidariedade. É eu praticar os princípios da recuperação, o tripé de recuperação, que é disciplina, trabalho e espiritualidade. Nós vemos o dependente químico com uma dificuldade tão grande em ser disciplinado, em falar dele mesmo, em falar de nós mesmos, porque é mais fácil eu falar dela do que eu falar de mim. Porque quando eu falo de mim, eu estou sendo honesto. E como eu vou falar para o dependente químico sobre honestidade, sendo que ele foi desonesto a vida inteira? Ele mentiu o tempo todo, ele procrastinou, ele foi empurrando a vida dele com a barriga, até alguém pressionar ele a internar numa comunidade terapêutica, até alguém pressionar ele a tomar uma decisão. Porque o sonho do dependente químico é poder continuar usando droga de forma controlada. É ou não é verdade? Porque se você falar comigo que a droga e o alcoolismo não te dá prazer, eu vou te falar que você não está no lugar certo. Traz prazer, muito prazer, mas traz muito prejuízo também. Traz muitas perdas, como o companheiro citou. Então eu quero agradecer a todos vocês pela participação, pela honestidade. Eu quero parabenizar vocês pela honestidade, pelo comprometimento pessoal de cada um. Quero lembrar você que por trás do seu problema existe uma individualidade de cada um. Existe uma dificuldade de cada um. E o desafio seu é perseverar no seu processo de recuperação, de transformação. Eu quero parabenizar você e a mim também, por nós termos dado a nossa cara para bater e ter de fato entendido, cada um da sua maneira, cada um com a sua particularidade, cada um de nós vamos experimentar a sobriedade. Vamos conhecer uma nova maneira de viver através de uma programação. A espiritualidade é algo fundamental, é algo que vai nos ligar em Deus. A espiritualidade vai nos ensinar a entrar no nosso quarto e fechar a porta em secreto. A espiritualidade vai nos ensinar aquele versículo do capítulo 6 de Mateus que fala assim: entra no seu quarto em secreto, fecha a porta, ora para o seu pai em secreto, que o seu pai que te ouve em secreto te recompensará em secreto. Você entende que é um plantio para depois haver uma colheita? Primeiro eu planto, depois eu colho. Entra no seu quarto, fala com seu pai em secreto, que o seu pai que te ouve em secreto te recompensará em secreto. Existe uma recompensa em se relacionar com o nosso poder superior, que nós temos liberdade de falar que o nosso poder superior chama-se Jesus Cristo, se chama-se Deus, chama-se Espírito Santo. E que a recuperação, o tripé, se eu focar demais na espiritualidade, eu vou deixar a desejar as outras coisas, porque o dependente químico, ele prioriza o que não é uma prioridade e deixa de priorizar o que de fato é uma prioridade. O que é a maior prioridade da nossa vida? É fortalecer os nossos vínculos, é estar em família, é estar envolvido no processo de recuperação, é priorizar a minha sobriedade, porque quando eu priorizo a minha sobriedade, eu peço ajuda para não pedir socorro.
E é essa atmosfera que nós precisamos carregar. O mais importante não é o que nós falamos, mas sim aquilo que nós carregamos. O que eu carrego como essência? O que eu carrego como prioridade? Eu carrego como prioridade modificar a mim mesmo, ou eu vou sentar aqui para me falar dos problemas do outro? Eu vou sentar para jogar ponto para o outro? Ou se eu vou falar de fato da pessoa que estragou a minha vida? Que sou eu mesmo. Eu mesmo estraguei a minha vida, estraguei a vida de outras pessoas, mas eu agarrei a oportunidade de fazer diferente. Eu agarrei a oportunidade de querer me modificar. Primeiro, a oração da serenidade. Concedei-me, Senhor Jesus, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso. Nós conversamos sobre isso hoje. Para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir umas das outras. Só por hoje funciona. É um tratamento de 24 em 24 horas. Alguém disse aqui, graças a Deus, estou limpo hoje. Foi você, né? Graças a Deus eu também sou limpo hoje. Graças a Deus você também está limpo hoje. Graças a Deus nós estamos limpos hoje. E graças a Deus nós podemos dizer que juntos nós podemos ir mais longe. Sozinho eu posso até chegar em algum lugar, mas junto, meu amigo, a hora que eu cansar, você me pega na minha mão e me ajuda a levantar. A hora que eu me sentir cansado, você me dá uma palavra de fé, de coragem, de esperança. Não um dedo apontador para o outro, mas um dedo, uma mão que socorre, que pega, que ajuda, que abraça. A literatura fala assim: eu uno a minha mão na sua e uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer tudo aquilo que sozinho eu não consigo. Isso é o processo de recuperação. Eu vou me transformar a mim mesmo. E talvez eu possa contribuir na transformação do outro. Tamo junto. Pode fazer as considerações finais aí. Não vou estender, só para a gente concluir, para a gente ir para a nossa casa. Quero continuar com essa fala de que você é importante, que foi muito bom te ter aqui nessa noite. E a gente não desistir, tá? O processo de fortalecimento de vínculo, ele só vai ser validado, não é nenhum, 2, 3, 4 encontros. É um processo. É a gente sentir diferenças lá nas visitas, como foi domingo. Maravilhoso. Então, fique sobre seus pés. Vamos finalizar com o Pai Nosso? O que vocês acham? A oração da serenidade seguida do Pai Nosso? Pode ser, excelente. Maravilha. Eu uno a minha mão na sua. E uno o meu coração ao seu coração. Para que juntos possamos fazer tudo aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor Jesus, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria. E sabedoria. E sabedoria para distinguir umas das outras. Só por hoje funciona. Força, fé, esperança. Pai nosso que estais no céu,
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para todos sempre. Amém. Não vai embora sem dar uns 10 abraços aí em cada um.